Questão 5, a questão agora de emprego de formas pronominais. Emprego de pronomes oblíquos, olha só. Nessa questão de emprego de oblíquos, é muito importante que a gente consiga revisar algumas coisas assim essenciais. Vamos lá. Primeira coisa, no emprego de pronomes oblíquos é essencial que você se lembre das formas OA, OS, dos oblíquos átonos, pronomes oblíquos átonos, OA, OS, pelo menos desses caras aí, tá certo? Se você conseguir se lembrar dos pronomes oblíquos átonos, OA, OS, já é um grande passo. Pronome mesmo, não é artigo não, é pronome mesmo, tá certo? Então veja só. Os pronomes oblíquos átonos, as formas OA, OS, estão relacionados aos complementos diretos. Estão associadas, funcionam como objetos diretos, ou seja, como complemento sem preposição de um verbo transitivo direto. Verbo direto, tá certo? Então, quando você vem, por exemplo, abalou a cidade. Se eu disser abalou a cidade, eu posso substituir esse complemento, a cidade, que é o objeto direto da história, por abalou-a. Percebeu? Abalou-a. Fez os exercícios, vamos dizer assim, conquistou as simpatias, ou conquistou a simpatia dele, conquistou-a. Percebeu? Então, pesquisou todo o assunto, veja. Na palavra, na expressão, na frase, né? Pesquisou o assunto, entenda. Quem pesquisa, pesquisa algo, pesquisa alguma coisa. O verbo é transitivo direto. Se o verbo é transitivo direto, é claro, eu vou pesquisar algo. Então, pesquisou o assunto, eu sei que o termo a ser substituído pelo pronome é masculino singular, não é isso? O assunto. Pesquisou o assunto, eu posso dizer muito bem, pesquisou-o. Pesquisou, tracinho, ó. Então, essas formas oblíquas, OA, OS, claro, são sempre substituídas. Elas substituem, vamos dizer assim, formas que funcionam como objeto direto. Expressões, palavras, termos que funcionam como objeto direto. Tá certo? Agora, é importante notar o seguinte. Os termos OA, OS estão associados a verbos transitivos diretos. Aqueles verbos que exigem complemento sem preposição. Se eles exigem um complemento sem preposição, tranquilo. Então você tem aí VTD, verbo transitivo direto. E detalhe, se você não se lembra mais disso, vamos relembrar, vamos tirar a ferrugem. Os verbos transitivos diretos são aqueles que você está numa frase lá, que você consegue identificar uma frase, em que você faz duas perguntas muito simples, muito básicas. O que? Quem? O que? Quem? Pronto. Conheci o rapaz. Conheci quem? Percebeu? Conheci quem? Comprou o livro. Comprou o quê? Então, sempre que você perguntar o que ou então quem, pessoa, coisa ou pessoa, né? O que, quem, coisa ou pessoa. Você sabe que o verbo, quando ele não exigir preposição, ele é chamado de quê? Bora, verbo transitivo direto, não é isso? O verbo transitivo direto é aquele que exige um complemento direto, um complemento sem preposição, ok? Claro. Nessa forma de verbo transitivo direto, dos complementos diretos, é importante você também associar o seguinte, olha só. As formas OA, OS, elas podem adquirir outras formas diferentes, outros formatos. Por exemplo, pode se transformar em LO, LA, LOS, LAS. Sabia disso? OA, OS podem se transformar em LO, LOS, LA, LAS. Sabe como? Quando o verbo terminar com RZOS. Razões. Razões. Pronto. Se ele terminar com razões, aí você já sabe que você vai cortar o R ou o Z ou o S. E em vez de OA, você vai colocar LOLA. Veja o exemplo. Fazer o exercício. Veja. Fazer o quê? O verbo é transitivo direto. Percebeu? Se o verbo é transitivo direto, objeto direto. O complemento a ser usado é o objeto direto. Legal. Agora, quando eu digo fazer o exercício, no complemento eu tiro o R, fazê-lo, e não fazer O. Claro, você não vai poder utilizar o OA, OS aí, porque essas formas oblíquas não são utilizadas quando os verbos terminam com RZS, ok? Então, eu vou ter fazer o exercício, fazê-lo. E se eu disser encontrar o amigo? Você? Encontrar o amigo? Encontrá-lo, não é isso? Agudo no A, tracinho Ló. Se eu digo fez as referências, vamos ver se você é bom. Vamos lá. Fez as referências, como é que fica? Hã? Tira os não, tem que tirar o Z. É isso mesmo, fê-las, exatamente. É feio, né? Horrível, é horrível. É assim mesmo, mas tá certo. Fê-las. Então, fê com acento agudo, ou acento circunflexo, hein? Fê-las acentuado. Fê, F-E, circunflexo, tracinho,
F-E-L-A-S. Fê-las. Fez as tarefas. Fê-las. Estranho não, é assim mesmo. Se eu dissesse fez os exercícios, fê-los. Certo? Ficou horroroso, mas é assim. Pronto, exatamente. Tem aquela frase lá do Jânio Quadros, né? É filo porque quilo. Tem aquele negócio? Pois é. Fiz isto porque quis isto. Filo porque quilo. Percebeu? Filo, F-I-L-O. Fiz isto, filo, sem acento. Marcelo, mas quando é que eu sei aí que eu devo acentuar essas formas verbais que são sucedidas por esses pronomes aí? Como é que eu vou saber? Você usa as regras da oxítona. Lembre a acentuação gráfica? A-E-O. Pois é, isso mesmo. A-E-O. A-E-O. Se o verbo terminar com A-E-O, A-E-O, pronto, você acentua. Então, cantá-la. Cantá-la, agudo no A, porque termina em A. Fazê-lo. Fazê-lo, circunflexo no E. Fazê-lo, termina com E ou com I, tanto faz. Né? Pô-lo, do verbo pôr. P-O, circunflexo, tracinho, L-O. Pô-lo. Então, A, E, O, acento neles. Agora, com I, cuidado. Com I, você não acentua. Reduzi-lo, consegui-lo, nada de acento. Você sabe que aí você coloca filo, F-I, tracinho, L-O, consegui-lo, L-O, nada de acento no I, certo? Fique ligado nisso. Uma outra modalidade. Essas formas OA, OS, AS, essas mesmas formas, elas assumem a forma nó, na, nós, nas. Veja, a forma nasalizada. Elas podem ser vistas como OA, OS, AS, transformam-se em nó, na, nós, nas. Como? Quando o verbo terminar com som nasal. Se o verbo tiver som nasal, beleza, tranquilo. Então você tem, por exemplo, como assim som nasal? Sabe não? Ditongo nasal. Ão, oin, an, em. Quando houver forma nasal, som nasal, aí filé, tranquilo. Você já sabe que é noná, nós, nas. Põe os livros na mesa. Põe os livros. Põe-nos. Tracinho, nos. Percebeu? Põe-nos. Conseguem as garantias. Conseguem-nas. Percebeu? Conseguem-nas. Então as formas OA, OS, AS, claro, se legitimam, se transformam aí nesse caso em nó, na, nós, nas, quando o verbo terminar com som nasal. Aí você não esqueça não, tá certo? Terminou com som nasal, beleza, tranquilinho. Fechado? Vamos para a questão então? Veja aí. Vamos lá. Nessa questão ele está exigindo também o conhecimento de pronomes, tranquilo? Ó. De acordo com a norma gramatical, o item que se substituiu corretamente o complemento verbal, gente, complemento verbal, objeto direto ou objeto indireto, não é isso? Olha aí. Buscar a felicidade individual. Veja, buscar o quê? Então você sabe, eu pego buscar o quê? Então esse buscar aqui, logicamente, né? Ele é um verbo transitivo direto. Se é um verbo transitivo direto, lógico, buscar algo, buscar alguma coisa. Se eu digo buscar a felicidade, buscar-la. E aí, tá certo isso? Pessoal, buscar o quê? A felicidade. Tá aqui, ó. Verbo transitivo direto, objeto direto. Já vimos. Se o verbo terminar com RZS, razões, não foi isso que a gente viu? Se o verbo terminar com RZS, razões, aí eu tiro o RZS. Então fica buscar-la? Não. Buscar, acento agudo no A. Ah, é, ó. Lembra? Acento agudo no A e retiro o R. Então buscá-la e não buscar-la. Ok. É só seguir a regra, tá? Preocupa certos conservadores. Pessoal, preocupar alguém. Você vai preocupar alguém. O verbo é transitivo direto também. VTD. Se o verbo é transitivo direto, preocupa quem? Tá vendo aqui? Não esqueça, nós falamos agora. Sempre que o verbo for VTD, verbo transitivo direto, você sempre checa com a pergunta, né? Preocupa quem? Preocupa o quê, né? Preocupar quem? Buscar o quê? Quem? Quem? Não é assim? Aqui é pessoa. Preocupa quem? Certos conservadores. Preocupa-lhes. E aí, o que você acha? Certo ou errado? Pessoal, quando é que eu uso lhe? Vamos relembrar? Quando é que você usa o lhe? Lhe, você só usa em caso bem específico. Lembra que a gente falou aqui? Já em aulas anteriores, vamos recordar. O lhe, você sempre utiliza quando o verbo exigir a e se referir à pessoa. A pessoa. A pessoa. Esqueça não, cai muita.
Você vê em várias bancas examinadoras, muitas coisas aí, o uso do lhe é importante. Você tem o lhe quando o verbo exige a e se referir à pessoa. A pessoa, a pessoa. Cadê a canetinha? Tá aqui não, né, bicho? Tá aqui, ó, a canetinha aqui. A pessoa, a... Né? É isso mesmo, decore esse negócio, decore logo esse negócio aí, meu velho. Pois é, minha velha, também, mulher, né? Véia, tua mãe, eu sei, tá bom, besteira, não precisa completar não. Beleza, beleza, é brincadeira. Então, ó, se eu disser assim, obedeço ao diretor, veja, quem obedece, obedece a, não é assim? Se você obedece a, note, o verbo exige a. Se o verbo exigir a, tranquilo. Aí você já sabe que ele exige a, se refere à pessoa, diretor, obedeço ao diretor. Se refere à pessoa, então você já sabe, quando o verbo exigir a e se referir à pessoa, tranquilo, legal. Aí você já sabe numa boa que você vai utilizar o lhe, obedeço-lhe, certo isso? Obedeço-lhe. Esse é o ponto. Joia. Agora, imagine que eu diga assim, assistir ao filme. Ah, mas quem assiste, assiste a, veja. Assistir sinônimo de ver, presenciar, não é isso? Se assistir exige a, o verbo rege a preposição a, você já sabe. Assistir a quê? Só que filme é coisa, não é pessoa. Se filme é coisa, não é pessoa, aí você já sabe. Você assiste a alguma coisa. Você não vai dizer assistir-lhe, percebeu? Não vai dizer assistir-lhe, assistir a ele, assistir a ela, a programação, qualquer coisa assim. Fechado? É coisa. Então não esqueça não. Você sempre vai utilizar o pronome lhe quando o verbo exigir a e se referir à pessoa. Beleza. Além disso, eu vou utilizar lhe também quando eu puder perceber o funcionamento dele na frase, aí, quando ele ocorrer na frase, como pronome possessivo. Veja, roubar-lhe as esperanças. Roubar as esperanças dele. Roubar as esperanças dela. Roubar as suas esperanças. Percebeu? Bateram-lhe na cabeça. Bateram na cabeça dele, na cabeça dela. Então tem que ficar ligado nisso. O lhe pode acompanhar outros tipos de verbos que não exijam a, tá certo? Os verbos não exigem a, tranquilo. Mas sempre nesse contexto. Quando você perceber que pode trocar pelas formas possessivas dele, dela, deles, delas. Entendeu aí? Vamos ver a frase então? Olha aí. Preocupa certos conservadores. Pessoal, quem preocupa, preocupa alguém. Percebeu? Então não é preocupa-lhes, porque o verbo não exige a. Então é preocupa-os. Certos conservadores. Masculino plural. Preocupa-os. Joia? Legal? Vamos lá, letra C. Localizará as raízes de nosso analfabetismo político. Localizará o quê? Não se esqueça de perguntar o verbo, gente. Sempre que você perguntar o verbo, o quê, quem, o quê, quem, percebeu? Aqui é localizará o quê? As raízes. E agora? Verbo no futuro. E bagaço, hein? E agora, quem é que está por dentro aí? Verbo no futuro, o que acontece? Ah, você é ninja? Vamos lá. Verbo no futuro, e aí? Localizará-lhes, localizará-la, e aí? Veja que ele coloca aí, localizará as raízes. Sempre que um verbo estiver no futuro, verbo no futuro, mesóclise obrigatória. Lembra aquela história? Próclise, mesóclise e ênclise, não esqueça não. Então, mesóclise, verbo no futuro. Quando você for substituir o complemento de um verbo que está no futuro por uma forma pronominal, né? Aprovará a lei, por exemplo. Aprovará, futuro, a lei. Se eu dissesse aprova a lei, ou então aprovar a lei, aprová-la, nenhum problema. Agora, aprovará a lei, mesóclise obrigatória. Mas por que isso? A mesóclise é o uso do pronome átono no meio do verbo. Lembra-se disso? Pois é, no meio do verbo. Aquela história de dar-te-ei, dar-vos-ia, tem aquele negócio? Pois é, chato, né? Horroroso. Mas é assim mesmo. Verbo no futuro é verbo mesoclítico. Pois é, mesóclise. Então, dar-te-ei é o mesmo que darei. Você tem o verbo dar, darei, aí você retira, vai até o R, né? Darei, vai até o R. Separa o ei. Dar-te-ei, dar-vos-ei, dar-lhe-ei. Beleza. Aí você forma qualquer mesóclise aí com muita tranquilidade, não é isso? E nesse caso do verbo aí, está falando localizará. Olha só,
localizará para construir uma mesóclise com esse negócio. Como é que a gente faz? Como é que fica? Na próxima aula eu conto. Até lá.